E aí, meu povo, tudo certinho? Tudo tranquilo, na tranquilidade que a gente precisa para conduzir esse momento que é a nossa revisão da nossa aula 26.1, mas esta é a nossa aula 26.2, exatamente como diz meu querido Jefferson. Ei, a gente está falando nessa aula sobre colheita, e aí a gente pontuou, né, os aspectos principais, vamos dizer assim, desse momento, que é tão importante. Assim como vários momentos da nossa vida são importantes e a gente precisa se preparar para usufruir do melhor deste momento, né? A gente também precisa lembrar que quando a gente fala de áreas de produção e em relação aos nossos SAFs, a diversidade, a dinâmica dessa diversidade em relação ao plantio, em relação ao manejo. E aí a gente tem manejo de nutrição, manejo de podas, né, de palmação, de frutificação e tantos outros processos. Então, a cautela e a observação, né, se há a presença de um agente estranho, se há, por exemplo, né, uma mariposa, uma vespa, sei lá, o que for, estiver presente ali, que você sabe que pode ser um indício aí de uma praga, né? Ou uma doença, uma folha, né? Com características aí de ação fúngica. Então, tudo isso tem que ser observado para que não atrapalhe a etapa da sua produção e, consequentemente, você colher esses frutos, tá bom? Joga na tela para mim, diretor. Pronto, aula 26.2, falamos aí sobre a colheita, isso. Anote aí os principais. A professora não tá mais loura desse jeito não, né? Final do ano, quem sabe. Vamos lá, então. Ó, sobre a colheita, o que a gente enfatizou na aula que é importante? Planejar. Planejamento é de suma importância, porque tendo isso planejado, eu vou saber que eu tenho um calendário, eu tenho um calendário de colheitas. Eu sei que naquele período ali, nos meses, né, X, eu vou ter a colheita de açaí, nos meses Y eu vou ter a colheita do café, enfim. Então, eu tenho ali a minha organização. E aí eu sei que para cada uma delas, que eu não vou... eu posso ter mais, por exemplo, pés de cupuaçu, mais ou menos pés de café, enfim. Então, eu vou ter que ter um quantitativo operacional de pessoas para que eu consiga sustentar essa minha colheita. E não é só o aspecto de colher. Eu tenho que armazenar isso dentro de recipientes, dentro de embalagens que evitem, por exemplo, o impacto desses frutos desde lá da minha área de produção, né, até o meu armazém, até o transporte e, consequentemente, chegue ao comércio, tá certo? Então, tudo isso precisa ser observado. É necessário algumas informações do produtor e a gente enfatizou isso na aula, que é muito importante eu reconhecer e ter já padronizado na minha produção os ciclos de cada espécie que eu inseri dentro dos meus SAFs, tá? O ponto de maturação de cada um deles, que eles vão alcançar esse ponto de maturação de forma desordenada, assim, em relação de uma espécie para outra, estou falando. Os indivíduos da mesma espécie precisam entrar nesse processo ao mesmo tempo. Eu tenho que, no meu manejo, eu vou controlando isso, fazendo essa indução. E para chegar, então, ao momento da minha colheita, tá bom? No SAF, em pequenos SAFs, eu posso ter essa colheita sendo realizada diariamente e, consequentemente, eu vou demandar de uma mão de obra muito grande, tá? Eu posso utilizar aí a mão de obra disponível, porque a gente está falando de uma assiduidade
nessa colheita. Mas o que a gente enfatizou também nessa aula? Que eu tenho espécies chamadas de climatéricas. São aquelas espécies que eu posso recolher ou colher ou retirá-las da árvore, né? E elas vão concluir o seu processo de amadurecimento fora delas. Então, eu posso colhê-las ainda, e o que é o ponto de atenção que foi destacado na aula, que eu colho elas ainda pouco verde, tá? Elas iniciando bem no início aí do seu processo de maturação, para que eu consiga fazer esse transporte e armazenamento, acondicionamento de forma saudável para esse fruto, tá bom? Que quando a gente está falando em comercialização daquilo que você está produzindo, precisa ser viável, né, para o consumidor, tá? Galera, então é isso aí. A gente vai deixar você, então, aí com a sua atividade e já a gente retorna, tá bom? Chegamos ao momento da nossa atividade, é agora, é a hora, exatamente. Ó, você que recorreu aí ao seu colega, não tem nenhum problema. A gente sempre coloca aqui, se você precisar de ajuda, esse é o momento. Pode perguntar pra gente, né? Pede pro professor presencial mandar ali de feedback pra gente, ou né, consultar aí o seu material, que vocês têm todo esse material disponível para vocês, rever a aula, o ponto-chave aí que você ficou com alguma dúvida, tá bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Pesquise, tudo tranquilo. Mas na hora da avaliação é você e Deus. Aquilo que você estudou, você vai recorrer aos céus para que você lembre. Mas não vá pedir de ninguém não, porque é feio. Além de ser feio, não é ético. Ah, meu amor, E se você quer ser um profissional que vai fazer a diferença aí no século XXI, seja ético, tenha ética aí já de início, tá bom? Vamos lá, então? Questão de número 1 na telinha. Oi, Lele, menina do céu. Deixa eu ver aqui. Mano. Eu não olhei antes, deu isso. Questão de número 1, você já sabe que é a letra B, né, meu amor? Pois é. Os outros todos desse jeito? Menina do céu, tá? Mas vamos lá. Nos SAFs, gente, é inserida uma grande variedade de componentes que leva à ocorrência de espécies com ciclos de produção diferentes, o que vai influenciar nessa programação dessa minha colheita, né? Em nossa região, há uma frutífera cujo ciclo de produção começa entre 3 a 4 anos e cuja fecundação das flores se dá entre 5 a 6 meses, tá? Então, a produção inicia aí há 3 a 4 anos, cuja fecundação dessas flores vai ocorrer aí, ou seja, após a fecundação, ela tem aí 5 a 6 meses para o processo de produção desses frutos, porque a gente lembra que os frutos são originados a partir dos ovários, né? Onde tem lá os gametas que foram fecundados ali pelo enterozode. E aí, né, da biologia, você lembra dessa pegada, né? Ok. Disponibilizando aí frutos para essa colheita. A frutífera, em aula, corresponde a gabarito, letra B. Você já está vendo a resposta. É isso aí. Isso mesmo. Tá? Então, mas a gente tem aí a área de produção com acerola, graviola maravilhosa. A gente teve uma aula aí sobre graviola, né? Essas doenças das pragas, né? Relacionadas à graviola, manga, maracujá. Então, gente, ó, se eu tenho um SAF onde eu tenho toda a oferta desses produtos, eu tenho que lembrar que são espécies distintas, correto? E nessa distinção, dentro da minha programação, eu tenho exatamente o que e como atender a cada uma dessas linhas de produção. Não é verdade? Então, eu tenho como atender a produção da acerola, da graviola, da manga e do maracujá de forma diferenciada, porque cada uma delas vai ter uma exigência específica,
né, num período de produção, um ciclo reprodutivo diferenciado que a gente tem aqui para o açaí, e aí eu consigo, então, dar o melhor para essa fase do desenvolvimento de cada uma dessas espécies frutíferas. Tá bom? Tranquilo? Questão de número 2. Aí, o que são frutos climatérios, né? Então, a gente discute aqui, você vai já observando aí na sua telinha. São aqueles que no final do período de maturação vão apresentar o quê? Um marcante aumento da taxa respiratória provocado pela produção do etileno, tá? Que vai então estabelecer aí uma aceleração nesse processo de maturação desses frutos. E aí na aula a gente viu vários deles que são classificados como climatéricos, então eles conseguem executar ou desempenhar o seu processo de maturação, mesmo sendo destacados aí do indivíduo, né, da espécie aí da sua frutífera, tá bom? Então é importante o conhecimento dessa existência desses frutos climatéricos favoreceu e muito, tá? Favoreceu e muito esse sistema de produção em relação a essas colheitas. Porque a partir daí o homem conseguiu, então, ter fazer essas inferências em relação à retirada e já, mesmo estando verde, e sabendo que ele iria concluir o seu processo, né? Isso foi uma descoberta muito importante quando a gente fala aí das espécies de frutíferas. Ok? Questão de número 3. Não tá gabaritada, viu? Quais os fatores que são necessários considerar para realizar a colheita? Quais são os 3 aspectos que a gente viu na aula que eu preciso lembrar para chegar no processo de colheita? Você lembra? Para chegar nesse momento que eu sei que ele obedece a todo um desenvolvimento, né? A gente vai lembrar aí das nossas aulas anteriores, as espécies que foram oriundas das sementes, né, das sementeiras, das espécies de mudas, dos aspectos do seu plantio, se era em cova, se era em suco, aí toda essa diversidade de técnicas que são implementadas em relação à necessidade de adubação, né, ou não, ou aquelas espécies que vão ser muito bem supridas pelas espécies de serviços que funcionam como adubadeiras, que funcionam na melhoria da qualidade desse solo, dando suporte a esse vegetal para que ele consiga extrair desse solo agora bem fértil, um solo bem nutrido, para o desenvolvimento desse vegetal, até que ele tenha um porte de chegar a passar pelo processo de floração, né, sem muitas sequelas ou sem sequelas, e nesse processo de floração chegar à formação dos seus frutos e, consequentemente, o momento aqui da colheita. Então, quais são os aspectos que eu preciso enfatizar ou observar quando eu falo dessa colheita? Os ciclos de produção de cada uma delas. Que são iguais? Não, eles são diferentes. Então, os ciclos de produção, os meses em que aquela espécie vai estar produzindo os seus frutos, são diferenciados e essa dinâmica eu tenho que atender quanto ao nível de pessoas para fazer essas etapas, tá? E aí, sabendo disso, obedecendo lá meu calendário desse processo de frutificação, eu vou ter aí a observação de como que ocorre o amadurecimento desses frutos. Algumas espécies, elas vão ter esse processo de amadurecimento um pouco mais lento e outros muito acelerados. Vai aí depender também da quantidade, né, desses hormônios aí que são estimulantes aí para desse processo de maturação. E também a época da colheita, né? Qual é o período em que eu estou, quais são as demandas necessárias para esse processo de colheita, está num momento favorável de fato ou não, né? Então, todos esses aspectos eu avalio para que eu consiga executar essa etapa da minha produção de forma satisfatória, tá
tá bom? Vamos dizer que seja quase a etapa final, porque a gente também tem o armazenamento, o transporte e essa comercialização, tá bom? Bom, na questão 4, eu tenho o seguinte: por que o transporte da produção, seja por veículo automotor ou tração animal, deve ser feito com os devidos cuidados? Aí a gente vai lembrar o seguinte, que nós falamos com vocês, que a gente sempre vai antecipar um pouquinho, né, alguns dias antes do processo de maturação concluído, para que eu consiga colher, embalar, né, ou receber em algum recipiente aí lá no campo mesmo, o trajeto de saída dessa área de produção para o ambiente de armazenamento ou no armazém, dentro da sua localidade, dentro da sua propriedade, e que nesse trajeto, se eles estiverem muito maduros, eles podem ficar amassados ou podem estimular, né, os seus hormônios podem estimular ainda mais esse amadurecimento. Então, quanto menos eu tiver impactos ou danos sobre esse fruto, melhor a qualidade desse fruto e melhor a saída para a comercialização, tá bom? Então, a gente tem aí, ó, transporte de grandes volumes desses frutos pode causar as perdas de quantidade ou da qualidade, o que você não quer, nenhum nem outro, né? Nem a quantidade e nem a qualidade você quer perder quando você fala aí da questão econômica. Claro, a gente só quer ganhar, usufruir do melhor, não é isso? Questão de número 5, tudo bem aí na 4? Tá bom, tem gente que não está copiando, tem gente que não está anotando, nem respondendo, não está prestando atenção. Aí na hora da prova, meu amor, eu já falei, né? Não tem como socorrer, tá bom? Questão 5. Em que exemplos de situações a colheita deve ser iniciada um pouco antes do ponto ideal? Quais são os exemplos? Em que momentos isso deve ser feito? Olha lá. Eu vou precisar lembrar, né, que eu tenho uma demanda em relação à mão de obra. Então, tenho mão de obra suficiente disponível, né? E também comparar isso à minha área de produção. Não, eu tenho X trabalhadores, mas esses X trabalhadores, vamos dizer 10 trabalhadores que eu tenho, hoje, né, nesse momento ou dentro desses meses, não são suficientes porque o tamanho da minha área de produção é muito grande. Então, eu vou precisar aí do dobro, 20 pessoas, para estar me auxiliando nesse processo. Então, por isso que eu tenho que ter a relação área, mão de obra, ou disponibilidade dessa mão de obra para poder atender a essa colheita. E aí a gente está falando, tá, de SAFs, não esqueçam nunca isso. Está falando de SAFs. Então, a primazia aqui é tranquilidade nessa colheita. Eu não vou ter um número muito acentuado, porque eu estou falando de uma área produtiva onde eu tenho uma distribuição bem diversificada. Então, eu vou estar atendendo somente aquela espécie ali de frutificação, tá? Eu não vou ter toda a área, eu tenho uma parcela dessa área. E essa parcela que está frutificando, vamos dizer que seja ali açaí, os pés de açaí, os cachos de açaí que eu tenho são satisfatórios para atender aí a minha demanda a nível de mão de obra. Então, tá tudo bem, tá? A colheita deve ser iniciada um pouco antes do ponto ideal, ou seja, quase verde, né? Tá certo? Saindo dessa parte sem ser muito madura. Tem uma outra questão? Tenho. Questão de número 6, está gabaritada aí para vocês. Ó, as informações dentro de qualquer sistema produtivo são essenciais para o bom andamento do planejamento e nos componentes dos SAFs não é diferente. De modo que os dados da colheita e da comercialização dos produtos sejam executados de forma eficiente. Em relação à colheita dos frutos, os parâmetros variam em função de quê? Da espécie, do cultivo, do local de produção e também das condições climáticas. Eu atendendo todas essas necessidades específicas aí de cada uma, eu vou, então,
obter a minha produção e a minha colheita de forma satisfatória. Ok? É isso aí, galera. A gente se encontra então num próximo momento. Beijo grande. Tchau.